Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Brenda Lara e este é o podcast Uai, a Ficha Caiu. É um prazer ter você aqui com a gente novamente. Hoje eu estou recebendo a atriz Ana Regis, essa atriz aí maravilhosa aqui de Minas, mas como eu sempre faço aqui, é melhor ela mesma se apresentar. Ana, quem é você no mundo? Bom dia, Brenda. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite também. Bom, Brenda, eu sou Ana Regis, eu sou mãe do Davi e da Maria, sou atriz, sou feminista, sou artista, porque eu trabalho com outras artes além do teatro, né, e em outras funções também, que não só atuação. Também sou professora de teatro, trabalho com arte o tempo todo. E, enfim, sou uma mulher aí no mundo tentando sobreviver. Ótimo. E foi muito legal já a sua apresentação, porque eu acho que você é a primeira que eu converso aqui e que, entre as coisas que diz que é, fala que é feminista. Olha pra você ver, a maioria das que eu converso sempre tem, né? Essa coisa da pegada feminista, de ser feminista, mas você foi a primeira que falou feminista. Oh, gostei. Eu ponho até no meu currículo. Não é? Mas É, é isso mesmo. Bom, vamos conversar um pouquinho aqui. Deixa eu explicar como é que se deu esse encontro nosso aqui, né? Esse encontro maravilhoso. Um dos motivos da gente estar aqui conversando hoje é porque a Ana tem um espetáculo maravilhoso, super indicado, principalmente para nós mulheres, para os homens também, por favor, né? Nós vamos conversar aqui sobre isso. Mas ela entrou aí na campanha de popularização do teatro e da dança deste ano com o espetáculo Peixes, um espetáculo que já está em cartaz há vários anos. E por eu conversar com outra atriz maravilhosa também, né, a que Mariana. é a Mariana Muniz, que estava apresentando o Macbeth 22 também na campanha, ela nos ligou, a Ana, e hoje a gente está aqui conversando sobre esse espetáculo que a Ana me convidou para assistir e que me impactou muito, por vários motivos que eu relacionei nesse nosso bate-papo aqui de hoje. Então, Ana, para quem não conseguiu acompanhar, só que foi uma sessão só, Ana! Dessa vez Conta, foi. conta um pouquinho pra gente o que é o espetáculo Peixe, sem dar spoiler, claro. Tá bom, vou tentar. É. Então, o espetáculo Peixes, ele é um monólogo que conta a história da Cláudia, que é uma personagem fictícia, que tem a minha idade, 52 anos, é uma professora, e essa personagem, ela sofreu vários abusos ao longo da vida, desde a infância, depois em relações afetivas, de trabalho, enfim. E ela a história que a Cláudia conta são vários relatos de mulheres reais, são relatos reais de mulheres. Então, eu peguei o relato de mulheres diferentes, relatos reais, né, de mulheres diferentes, e compilei numa personagem só, e criei essa narrativa. Então, eu peguei um relato de um abuso infantil que uma mulher sofreu e que ela só foi falar pela primeira vez quase 40 anos depois, o relato de uma menina que sofria abuso do pai, o relato de uma mulher que sofreu abuso dentro do casamento, no início uma relação esplendorosa com um cara sensacional, e que depois isso foi se tornando uma relação abusiva, mas aquele tipo de abuso que nós, mulheres, fomos criadas ainda para tolerar, né, que é um abuso, um assédio moral, um assédio psicológico, que é difícil da gente detectar, porque ele passa batido mesmo, porque a gente naturalizou, né, e a gente permite dentro de relações mais íntimas, né,
às vezes até para evitar o conflito e tudo, e só que esse relato dessa mulher, ele foi evoluindo, né, se é que a gente pode dizer que isso é uma evolução, mas ele foi se tornando uma violência mais visível, assim, de violência física, e ao ponto do estupro dentro do casamento, que é uma realidade que a gente pensa que é lá do tempo da nossa bisavó, né, e não é, e também não é uma coisa que acontece em determinadas camadas sociais, acontece em todas as camadas sociais, também não está relacionado, nenhum tipo de violência, né, está relacionado à classe social ou ao nível de estudos que a pessoa tem, se ela é analfabeta ou se ela tem pós-doutorado, enfim, isso não interfere em nada, infelizmente, né, na violência. A violência acontece para todas. E aí a história é essa. Então eu peguei todos esses relatos, construí uma narrativa, e quando eu estava escrevendo, assim, eu fiquei muito, assim, muito preocupada, assim, será que acontece tanta violência com uma mulher só? Isso foi uma coisa que me ocorreu. E acontece, né? Então, estudando, pesquisando, né, eu fui entender o que é o ciclo da violência, e que normalmente esse ciclo, ele é perpetuado. Então, se acontece na infância, ou se é presenciado durante a infância, isso de alguma forma é naturalizado, e inconscientemente, você acaba entrando em um novo ciclo, em um novo relacionamento que perpetua esse ciclo de violência, né? Uma coisa importante de dizer é que eu não escrevi esse espetáculo, tipo assim, vou fazer um espetáculo sobre violência contra a mulher, tá, aí vou pesquisar e tal. Geralmente, os processos são assim, quero falar de determinado assunto, e eu vou pesquisar, e escrevo, e monto, e construo o espetáculo, né? Mas nesse caso, não, nesse caso, aconteceu uma situação de violência doméstica muito próxima de mim, de uma grande amiga, e ela já vivia há 7 anos com o marido, e o marido era ótimo, pensa assim, cara lindo, com um sorriso lindo, simpático, prestativo, querido, todo mundo amava ele. E aí, de repente, ela chega um dia falando, olha, o fulano bateu em mim, isso já vem acontecendo, assim, eu imagino que já devia estar acontecendo há muito tempo, para ela chegar a falar. Ela falou com a família, eu fui a única pessoa de fora que ela conseguiu falar, porque tinha muita vergonha, e ao mesmo tempo muito apaixonada ainda, amando muito essa pessoa. Ele também, então, assim, tinha um amor ali doente, mas eu não duvido do amor dele por ela, mas era uma coisa torta, deturpada, e enfim. E na ocasião, isso foi por volta de 2015, a única coisa que eu conseguia falar para ela era, você vai separar, né? Você vai separar. Me fala, você vai separar. Eu só falava isso. E eu percebia que entrava, assim, no ouvido dela, assim, pelo olhar dela olhando para mim, ela não me respondia, e eu percebia que isso não tinha efeito nenhum, sabe? E aí aí eu comecei a pesquisar para eu tentar dar um suporte melhor para ela, uma vez que ela me buscou como pessoa para relatar o que estava acontecendo com ela. E aí é que eu comecei a entender a questão do ciclo da violência da mulher. Ele, de fato, é repetitivo, é estatístico, né? Tem essa coisa da agressão, depois tem o momento da raiva, depois tem o momento do arrependimento do agressor, depois tem o momento dessa busca pela vítima através do agressor, né, o agressor buscando, e por fim o perdão da vítima, seja lá por ainda ter algum sentimento em relação ao abusador, ou por ter uma dependência emocional ou uma dependência financeira, né, são vários fatores
que, de alguma forma, impedem a mulher de romper esse ciclo da violência, né? Uhum. E ela precisa de muito suporte para isso, né? E aí eu fiz isso, eu comecei a pesquisar, e eu dei uma pirada nos relatos, assim, você encontra muitos relatos reais, né, em muitos sites na internet, revistas eletrônicas, sites de acolhimento de mulheres, e são muito absurdos, assim, é inacreditável que alguém faça isso com outro alguém. É. E isso me impregnou tanto, assim, eu só falava disso na minha terapia. Eu nem conhecia essas mulheres, imagina, né? Uhum. E aí, eu sempre escrevi, e aí, de alguma forma, isso veio. Eu escrevi o texto em 2 horas, mais ou menos. Ele era muito maior. Foi Que isso, Ana? escrevi, uma loucura mesmo. Uma catarse, eu acho, né? E depois que eu escrevia, eu não conseguia reescrever, porque eu não conseguia ler. Porque esse meu processo de escrita sempre, eu escrevo, aí me afasto um pouco do texto, aí volto, sei lá, 3 semanas depois, um mês depois, e toda vez que eu tentava voltar, eu não passava da metade do texto, eu mudava, às vezes, uma estrutura gramatical, assim, uma frase, um período composto, coisas desse tipo, assim, que não causam nenhum efeito na reescrita, na verdade, e aí eu só consegui mexer nele quando eu fui para a cena mesmo. Que aí foi quando eu comecei eu consegui cortar e consegui ir até o final. E mesmo assim, num processo, eu já estou falando muito aqui, né? Você desculpa, Não, você me interrompe. por favor, não, continue. No processo de construção do espetáculo também foi muito estranho, assim, porque eu escrevi em 2015 e no segundo semestre de 2017 foi que eu resolvi ir para a cena, assim, para montar um espetáculo. Eu passei por várias fases, assim, porque eu tinha uma ilusão de que eu nunca tinha sofrido violência. Assim, a gente sempre tem isso na mente, né? É muito louco. Né? Assim, eu vivia num lar estável, né? Meus pais, meus irmãos, perto de mim nunca tinha chegado nada, assim, do restante da família. Depois eu descobri várias coisas, né? E descobri que a gente sofre violência o tempo inteiro, pequenas violências no dia a dia, e violências mesmo que a gente naturalizou, assim, ao longo da vida. Assim, eu sou dos anos 80, eu nasci nos anos 70 e a minha adolescência foi nos anos 80, então era assim, tudo era permitido, falar o que quisesse com a mulher, né? Chamar de gostosa, pegar no cabelo, pegar na pessoa, assim, hoje isso é crime, né? Isso é importunação, você não pode, né? O comportamento era outro, né? Ainda bem. Mas quando no processo de criação, normalmente, né, eu sou atriz há 30 anos. Então, meus processos sempre foram uma aproximação do personagem, né? Tentar pensar como o personagem pensa e como ela reage, como é esse corpo, como não é. E chegava num ponto do espetáculo, dos ensaios, assim, do texto, que eu não ia adiante. Eu não conseguia. Então, eu tive que fazer um movimento contrário, assim, eu tive que me afastar, fazer mecanicamente a marcação do espetáculo, o desenho de cena, e só então começar a me aproximar, e mesmo assim foi um processo difícil, assim, eu tive que criar mecanismos de defesa, porque eu saí arrasada dos ensaios. Imagino. Agora eu fico falando assim, as pessoas vão falar assim, não vou assistir esse espetáculo nunca, Deus me livre. Não, pelo contrário. Mas ele tem um lirismo, né? Ele tem uma beleza. A Cláudia é uma personagem fofa, assim, ela é adorável, né? Ela ainda vê beleza nas coisas da vida, do mundo, nas lembranças dela, apesar de ter muita coisa misturada, né? Então, o espetáculo, ele tem esse peso, mas ele não é cru, eu acho. Acho que é mais ou menos isso. Não, e é muito interessante você falar isso, porque uma coisa que eu observei no espetáculo, que é assim, ó, no início, essa leveza que a Cláudia carrega com ela contagia o público, né? Então a gente ri, porque assim, como eu já tinha lido, né, sobre a peça, né, mas eu não sei se todo mundo faz isso, ou se a maioria faz isso. Às vezes a pessoa vai, vamos lá assistir um espetáculo, vamos assistir um espetáculo. Então, assim, mesmo eu que li,
no primeiro momento, eu fiquei assim, gente, mas tá muito leve isso, né? O pessoal tá dando risada, sabe? Eu Né? fiquei meio tensa com aquela situação. Eu falei, gente, não é engraçado isso, né? Eu falei assim, vocês vão rindo, mas daqui a pouco vocês não vão rir, vocês vão chorar, né? E aí eu percebi esse clima no público, do pessoal assim, ai, nossa, que espetáculo legal, nossa, a Cláudia é ótima, né? Eu vim pro espetáculo, eu tô rindo, não sei o quê. E quando começa mesmo entrar, porque o tempo todo você vai margeando, né? Você não chega, pá, é sobre isso. E aí quando começa a entrar mesmo na questão do abuso, da violência, ou você sente assim, ó, a plateia toda assim, ó, mudar, sabe? Você vê que o clima da tensão, tipo assim, como que de uma coisa do início começamos assim e da metade do espetáculo para frente o clima da plateia muda. Você sente isso? Foi o que eu senti, sabe, assistindo. Que o pessoal começou a ficar mais sério, porque eu olhava a reação das pessoas, né? Pelas coisas que você falava. Então eu tenho essa coisa de observar. Então eu falei, nossa, vamos ver, o cara que estava dando uma gargalhada bem alta aqui, vamos ver como é que ele vai reagir agora, né? E aí você via a tensão no rosto das pessoas, sabe? E eu achei isso fantástico, assim, porque acho que se você começasse direto, né, talvez ia causar um impacto tão grande e as pessoas não iam, mas você envolve as pessoas com aquelas mulheres que você está relatando ali. E de repente você começa a contar o caso delas e eu, sei que lá. na verdade é o da Cláudia, né? Os casos delas são da Cláudia, que é a personagem que vive, né? Que assume essas violências das outras mulheres. Vários relatos, eu tenho na cabeça que seria vários, mas é isso que você está falando. Dessa vida dela, ao longo, nem isso que eu estava falando antes, assim, né? Será que é possível uma mulher viver tanta violência igual a Cláudia viveu? Nossa. E é muito comum, muito comum, impressionante. E aí você começa, eu recebo muito relato nas redes sociais. É mesmo? Muito. Isso que eu ia te perguntar. Nesse espetáculo, eu recebi 2 relatos e uma ameaça. Quê? Como assim? Não, por e-mail. Me conta. Como assim? Eu acredito que tem mais os relatos são comuns, eu sempre recebo. A ameaça foi a primeira vez. Isso, Ana? Eu acredito que tenha mais a ver com a nossa polarização política do que qualquer outra coisa, né? Entendi. Então, eu acho que tem a ver com o fato de eu ter mencionado no final do espetáculo, não sei se você se lembra, eu mencionei uma experiência que eu tive na Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa de acolhimento que foi criada durante o governo Dilma, que era uma presidenta mulher, né? Então, assim, faz todo o sentido do mundo esse organismo, não sei como fala, mas essa instituição ter sido criada dentro de um governo de uma mulher, né? E ela sofreu muito abuso, né? Assim, a Dilma. Mas, então eu acho que isso deve ter afetado a pessoa, eu imagino que seja isso. E a pessoa me mandou um e-mail, começou elogiando o espetáculo e terminou falando, acho muito importante, com tudo que aconteceu, que está acontecendo, que está por acontecer, acho melhor você rever as suas falas, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Você pode estar em risco. Ainda teve essa frase. Você pode estar em risco. Não, Ana. Juro para você. Então, assim, eu escrevi, falei assim, muito obrigada pela sua mensagem, que bom que você gostou de peixes e que trouxe alguma reflexão, né? Não rendi, não vou entrar na discussão. Enfim. Mas o mais importante é o que causa nas pessoas, nas mulheres principalmente, porque elas se sentem encorajadas. Então, dessa vez, eu recebi, desse espetáculo, eu recebi uma mensagem inbox, né, pelo Instagram, de uma mulher que sofreu abuso aos 5, aos 13, da mesma pessoa, dentro de casa, na família,
e nunca falou isso para ninguém, eu era a primeira pessoa que ela estava falando. Nossa. E ela hoje tem 60 e poucos anos, 62, eu acho. Então, você imagina o tempo que essa pessoa guardou isso. Não, e quanto sofre com isso, né? Então, esse foi um. E o outro foi de uma menina que um primo veio do interior, ela tinha 13 anos, hoje ela tem 16. Um primo veio do interior, e desde que ele chegou, ele a assedia e abusa dela, e ela não tinha coragem de falar para a mãe, e a mãe foi no espetáculo com ela. Então, ela teve coragem de falar, porque a mãe entendeu. E aí ela teve coragem, e o menino foi mandado embora, né, de volta para o interior, era parente, um primo dela. Então, eu fico muito feliz, assim, de alguma forma, transformar as pessoas que estão ali, assim, seja sensibilizando, o teatro de uma forma geral, né, não precisa ser um teatro político ou denúncia, nada assim, a pessoa sai transformada de um espetáculo, seja uma comédia, o que for, né, mas no caso de Peixes, eu acho que ele vai um pouquinho além, no sentido, no caso das mulheres, de encorajar mesmo, sabe, assim, você pode ver, quando há uma denúncia de um abuso, por exemplo, João de Deus, né, foi necessário uma pessoa, uma mulher do exterior, se não me engano, uma italiana, fazer essa denúncia. Depois dessa denúncia, várias denúncias apareceram e ele finalmente foi preso, etc. Então, quando uma tem voz, ela dá voz para muitas outras pessoas. Dá, né? sem dúvida, encoraja, é o que você falou. Isso. Então, eu acho que tem esse mérito do espetáculo, eu fico muito feliz, assim, eu me sinto muito útil para além da artista. Com certeza, né? É o que eu falo, tudo que a gente faz na vida, se modificar a vida de uma pessoa, já valeu, né? Já tá ótimo. E eu tenho certeza que aquela galera que estava lá no teatro saiu muito diferente da maneira que entrou, né? Assim, talvez esperando algo, e quando chegou lá, pá, tomou uma porrada, porque a peça é uma porrada, né? E aí você falou uma coisa muito legal aí que eu quero voltar na sua fala, que quando você falou assim, eu tô falando aqui do espetáculo e as pessoas podem achar, eu não vou porque, é sobre violência, essas coisas. Ô, Ana, eu, às vezes, eu vejo que as mulheres têm um pouco de resistência até para poder buscar esse assunto, sabe? Eu não consegui entender o que é ainda, mas eu vejo porque, às vezes, lá nas redes sociais, no Instagram, quando eu entro com uma coisa falando sobre violência doméstica, sobre abuso, eu vejo que o alcance das pessoas é grande, mas as mulheres não se manifestam. Elas parecem que querem, inclusive, fugir disso. Porque é o que você falou. Qual mulher nunca sofreu um abuso? Sabe? Acho que. Eu não sei se. Ou eu parto do princípio que se uma mulher fala que não sofreu abuso, acho que ela não tem consciência do que é um abuso. Sim, e dos vários tipos que existem. Ou ainda não sofreu. Porque eu acho que qualquer mulher que você conversar, ela vai falar que já sofreu algum tipo de abuso, como você já falou aí. E eu sinto, às vezes, que as mulheres têm uma resistência quando o assunto é a violência doméstica. Não quero falar disso, eu não quero consumir isso. Eu acho que tem vários fatores que contribuem para isso, assim. O primeiro, eu acho que é assim, né? A gente cresceu, né, ouvindo falar que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, é uma coisa íntima. Acontece no âmbito residencial, familiar, dentro de casa, né? Então, assim, o que acontece é que as pessoas não têm que saber, né? Mas a partir do momento que mata, tem que saber sim, né? Então, acho que é essa noção é que ela está sendo modificada agora. E eu vou te falar, Brenda, isso não é uma coisa que só acontece, assim, aqui, nos países de terceiro mundo, né? Eu tive a oportunidade de ir com Peixes para a Espanha, em festivais, 2 festivais, e Portugal, Lisboa, com esse espetáculo. Na Espanha, especificamente, eu estava num festival que tinha grupos e artistas do mundo todo, assim,
assim, do leste europeu, da própria Europa, do Oriente Médio, da América Latina, dos Estados Unidos, do Canadá, eram pessoas do mundo todo. E eu fiz em espanhol, não tinha legenda. E várias pessoas que eu precisava de intérprete para falar, porque eu não sabia falar, marroquinas, né, que aí a gente já espera por causa da cultura, mas canadenses, americanas, espanholas, várias espanholas, o pessoal da América, era um negócio assim, vieram falar comigo. Rússia, assim, é real. E no caso, aí você fala assim, na Europa, né, não tem isso? Tem muito. E ainda é pior, assim, por incrível que pareça, nós estamos adiantados com a Lei Maria da Penha. É mesmo? Embora a Maria da Penha ainda precise de muitos ajustes, de avançar, né? A gente sabe disso, porque a mulher continua refém depois da denúncia, né? E continua sendo violentada, né? Quando chega na delegacia, quando chega no hospital, quando chega, né? Mil coisas. Mas a gente está avançado, né? A Espanha tem uma outra vantagem, que é, por exemplo, no caso desse jogador, esqueci o nome dele. É do Daniel Alves, né? Que lá eles têm uma coisa muito interessante, que é, eles levam a vítima primeiro para o hospital. Exato. Eu acho que é a lei do Calin, acho que é isso que fala. Isso. Lá, no Calin. E, enfim, as coisas estão evoluindo, né? Estão indo bem. Mas eu acho que nós aqui, a gente sofreu um retrocesso que eu acho que tem a ver com o avanço da extrema-direita, do conservadorismo, do aumento das religiões mais não é punitivas, assim, mas as religiões que tolhem mais a liberdade de expressão das pessoas, né? E aqui eu não estou julgando ninguém, respeito todas as religiões, mas eu acho que esse avanço dessa população que apoia esse conservadorismo acabou afetando também a nossa luta feminista. Então, o feminismo ele virou um mimimi, né? Então, assim, eu conheço várias pessoas que não têm saco para conversar sobre isso, homens, mulheres, adolescentes. Os jovens, eu acho que eles ainda estão mais avançados. Mas eu acredito que essa coisa do mimimi, essa coisa de generalizar assim, o feminismo como um movimento lá dos anos 60, que as mulheres queimavam o sutiã na praça, isso foi importantíssimo para nós. Se hoje a gente pode falar alguma coisa por causa delas. Exato. Das meninas lá de Moscou que tirava a blusa em praça pública para manifestar, porque estavam sendo censuradas nas letras das músicas, né, daquela banda, eu esqueci o nome da banda. Mas, enfim, então, isso lá nos anos 80, se não me engano, nos anos 90. Então, eu acho que as pessoas pegaram isso e falaram, isso é o feminismo. E não entendem que você educar seu filho para respeitar a coleguinha é uma forma de feminismo, né, seu filho pequenininho, você elogiar o trabalho de uma colega no trabalho, na frente de todo mundo, isso é um ato de feminismo. Né? A gente parar com essa coisa ridícula de que nós somos concorrentes entre nós, que nós somos rivais. Gente, eu não quero rival, eu quero companheira, entendeu? Eu quero andar de mão dada, eu quero seguir junto, sabe? E isso quem criou foram os homens, né? Então, e como nós, mulheres, sempre fomos submissas a eles, porque o mundo foi criado pelos homens, para os homens, né? Você vê que, inclusive, ergonomicamente, você senta para dirigir um ônibus, eu nunca dirigi, não, mas observe como as mulheres têm dificuldade, elas são menores. Sim! Né? Então, agora isso que está mudando. Percebe? Você falou, não é só isso, não. Eu falei outro dia com meu marido que a gente trocou de carro, e aí, o carro confortável, tal, não sei o quê. Só que eu fiz um coque e eu não conseguia dirigir se não fosse assim, ó, pra frente. Aí eu falei, esse carro não foi pensado para mulher. Não foi pensado porque eu não consigo regular essa coisa que vai aqui atrás da gente. Sim. Eu não tenho opção de regular.
E se eu não tenho opção de regular, de talvez colocar ele mais para trás, eu não fico bem dirigindo. Eu tive que jogar o coque porque o coque ficava jogando a minha cabeça para frente. Aí eu falei, é uma coisa boba, mas que não é. Aí eu falo assim, tudo bem que um coque meu, eu tava ali no dia a dia, mas vamos supor que eu tava aí numa festa ou num trabalho e que eu estava usando coque. Aí eu teria que dirigir para frente porque o carro não foi projetado para uma mulher que tem coque. Porque os homens não usam coque, muitas vezes, né? Hoje tem ainda, mas não é. Normalmente não, né? Normalmente não. E são várias coisas, assim, às vezes, ferramentas que você vai pegar, às vezes sua mão não cabe, né? Não alcança, para fechar, para cortar, enfim, é muito louco, assim. Então, essas coisas todas, né, a gente foi educada para aceitar, para não perceber, né? E agora que a gente está percebendo, está tendo muito conflito, e os homens estão tendo muita dificuldade. E assim, todos nós somos machistas, né? Todos nós, homens e mulheres, né? Eles foram criados para ser assim, nós para aceitarmos. Então, eu acho que há que se ter uma tentativa de desconstrução por parte de todo mundo, mas eu só acho que é possível essa desconstrução a partir de uma sensibilização e de informação, né? Então, assim, por exemplo, os grupos de masculinidade que estão surgindo, né, que discutem essas questões, né, como o machismo é tóxico para todos, né? Então, outro dia eu estava num churrasco do futebol do meu marido. Então, você imagina. E todo mundo da nossa idade, assim, a maioria de 50 mais, assim, 50, 55, por aí. Mas tinha uma turma que tinha entrado de uns 3 rapazes, assim, que eles tinham ali entre os 30, 35. Muito legais, super gentis, bacanérrimos, e as esposas e namoradas, né, no caso, os 2 tinham namoradas, também ótimas, e tudo muito divertido e tal. E aí começou o assunto, acho que foi até por causa do Peixes, começou o assunto, e aí um dos rapazes falou assim, mas mulher não gosta de homem bonzinho, não. Aí o outro colega, que já passou muita coisa, que tinha uma esposa feminista, que aprendeu muito, que começou a frequentar masculinidades, ele virou e falou assim, você não tem que ser bonzinho ou malzinho, você tem que ser você. Como você é? Então, você não vai agir para ser malzinho porque a mulher gosta de homem malzinho, né? Seja você, e se você é bonzinho e a pessoa que está com você gosta de homens mais brutos ou o que for, talvez ela é que não seja a pessoa para você. Né? Você não tem que ficar fazendo o que a mulher deseja que você seja, né? E você vai encontrar seu par, porque nem toda mulher gosta de homem bruto, né? E ser bruto é muito tênue para chegar na violência. Exato. Muito tênue, né? Uma escorregadinha você já foi violento, né? Mas ok, tem gente que é mais tosco, que é mais bruto, tudo bem. Fazer o quê, né? Mas onde que eu quero chegar com essa conversa, assim, é que existe, o machismo exige um comportamento do homem que às vezes ele não dá conta de não chorar, ele não dá conta de ser sensível, porque ele não dá conta de não ser sensível, porque o homem não pode ser sensível. Aí você fala isso para alguém, aí às vezes a pessoa fala assim, não, hoje em dia não é mais assim não, mas sim. Mostrar fragilidade. Mostrar fragilidade, no caso do homem, está diretamente ligado à masculinidade. Então, assim, o homem frágil, ele não é tão macho, entende? Então, assim, essas coisas são sutis, mas elas acontecem e elas exigem muito dos homens. Então, não serve para nada, é aquilo que eu falei, né? Feminismo não é o oposto de machismo. O machismo é um comportamento. Feminismo é uma luta que todos nós temos que lutar, nós homens e mulheres, né? Enfim, tudo, é muita coisa. Não, é mesmo. Comportamento, né? É engraçado que pelo menos umas 2 semanas atrás eu tive que sentar e conversar com 2 grandes amigos, assim, porque
eu ouvi dos dois a mesma frase. E assim, separado, não tava junto. Aí eles falaram assim: ah, o legal é que você não é aquela feminista extremista. Aí eu paro, né? É. Aí eu falo assim, o que você considera uma feminista extremista? Só para eu entender, né? Aí eu já começo não, porque essas feministas que não gostam nem da gente estar perto, né, que tem pavor de homem, ou então que a gente não pode nem querer defender, ajudar vocês a defender as coisas que elas xingam a gente, falam que a gente não tem que entrar nessa luta, que não sei o quê. Aí eu tenho que explicar que sim, existem várias, né, linhas do Linhas. feminismo, que eu sou uma pessoa que não concordo com essa linha, por exemplo, que eu sei que tem, né, porque existe uma coisa assim, ó, os homens não podem ser a nossa voz. Lógico, porque eles não sabem o que a gente vive. Mas eles engajarem com a gente nessa luta, tem que ser Fundamental. assim, né? Então eu explico, aí vou dou uma aula, uma mini aula, assim, do que é, para até trazer esses homens pra gente. Pô, são duas pessoas que chegaram para mim, eu preciso trazer eles para mim, eu não posso deixar eles com essa impressão de que, né, toda É feminista ruim, é né? extremista, ou não quer saber de homem, ou É. quer distância de homem, e não é nada disso. Então, aí eu tento trazer eles e falo assim, não, realmente, nesse sentido você está com a razão, nesse aqui você não está, aí eu começo a dar exemplos, aí eu falo isso, engaja mesmo, procura saber, se você quiser, tiver alguma dúvida, conversa comigo, fica à Isso. vontade, não vou te julgar, pelo contrário, a gente está aqui para abrir as mentes de todo mundo e ouvir também, né? Porque é o que você falou, os homens passam por essa questão do machismo que é prejudicial para eles também, Demais. né? E agora Então é tem uma coisa interessante. demais, né? Eu acho ótimo quando eles falam, né? Eles dão Aham. oportunidade pra gente. Uma coisa que eu acho que eles ainda não entenderam, os que tentam, que estão já num processo um pouco mais adiantado, assim, é, eles, eu acho que o homem tem que falar de feminismo para homem, não para Sim, gente, falei isso também. Falei, olha, se né? você vê o seu colega falando, fazendo algo, corrige ele Aponta. também. Não deixa passar em branco, não. É, porque eles ficam É explicando pra verdade. gente o que é, a gente já sabe, né? A gente A gente já vive. sabe. Mas, enfim, é válido também, né? Não estou É. dispensando. Melhor conversar sobre isso do Aham. que não Do conversar, que não né? falar. Exato. Verdade. Mas olha, vamos voltar aqui uma questão do espetáculo. Eu sou uma das pessoas que sempre pergunta assim, por que do nome? Por que não sei o quê? Mas, gente, dessa vez eu não vou fazer essa pergunta para a Ana, porque peixes têm um simbolismo muito grande, que, claro, isso ficou marcado na minha cabeça depois do espetáculo. Eu acho que eu nunca mais vou ver peixe da maneira que eu via antes, simplesmente como, né, um ser aquático, não vou. É, mas existe um simbolismo muito grande que eu gostaria de pontuar aqui e convidar e já deixar aqui o convite de quando este espetáculo estiver em cartaz, né, Ana? Já temos Você uma data. já temos? Temos. Opa! Você já vai falar dela aqui. Então, assim, vá, só vá e vai entender por que deste nome. Agora fala aí, qual que é a próxima data? Já quero saber. Aqui em Belo Horizonte tem uma companhia que se chama Pierrot Lunar. Eles têm um Sei. espaço muito bacana ali na Rua Ipiranga, na Floresta. É um galpão que é um espaço cênico muito interessante. E nos dias 10 e 11 acontece a gente não sei se pode falar comemoração, né? Mas assim, acontece o ato pelo mês das mulheres que a companhia Pierrot Lunar faz todo ano. E esse ano Uhum. eles convidaram, ano passado, eles tem 2, 3 anos que tem sido online, né? Por causa da pandemia, e esse ano está voltando ao vivo, Presencial. Ah, que bom. presencial, ao vivo é presencial. E eu estarei dia 10 De março. de março. Eu vou te mandar depois para você Manda, divulgar nas manda suas sim. redes. Com Dia certeza. 10 de março, às 20 horas, com Peixes. E no dia 11, a Mariana Muniz estará com Macbeth 22. Vamos fazer uma Ótimo. dobradinha. E, Maravilha. e dia 25 de março, se não me engano, acho que é 25, eu não sei se é de março ou se é acho que é de fevereiro.
Depois eu vou te mandar também. Tem as duas Júlias, Júlia Ribas e Júlia Tizumba, com um espetáculo musical, mas cênico, musical, poético, que são filhas de Marcu Ribas e Maurício Tizumba, que são dois baluartes da nossa cultura. Marcu não está mais entre nós. São duas mulheres pretas muito fortes, muito potentes, e também faz parte desse mesmo projeto da Pierre Lunar. Vou te mandar tudo direitinho. Então, Peixes vai ser dia 10 de fevereiro, dia 10 de março. Maravilha. Aí, gente, ó, outra oportunidade, tá? Anotem aí, não deixem de assistir. Vocês vão entender o que é o nome deste espetáculo. E dessa vez mais intimista, né, Brenda? Porque o espaço, ele é menorzinho, então as pessoas ficam muito, quase como que o médico, né? Porque a pessoa da plateia tem isso, né? Ô, gente, essa mulher é tão louca, eu nunca vi um negócio desse na minha vida, eu assisti tanto espetáculo nessa vida, mas a Ana já chega no meio da galera lá, a peça começa assim, aí eu falei, gente, o que a Ana tá fazendo ali? Cada aí, dia de repente ela chama alguém da plateia para ser médico ou médica. Como assim? A pessoa pega ali, quem quer se voluntariar, participar da peça. Eu falei, gente, o que a Ana vai arrumar com essa pessoa? Como assim? Ela acabou de ver essa pessoa aqui no teatro, ela leva pro palco. Nossa, já peguei cada médico, você não acredita. Porque você deixa muito à vontade a pessoa, né? A pessoa fica íntima da Cláudia. Então, mas por causa daquele início do espetáculo, início assim, até metade, né? A pessoa fica muito solta ali. Aí, normalmente, depois da metade, que é quando começa a pesar, que a pessoa começa a entender as coisas, né? Tanto a pessoa quanto a plateia, e ela normalmente, ela aquece, né? Fica mais só observando, ouvindo, né? Assim, só para explicar às pessoas, né? A cena toda se passa dentro de um consultório médico. É uma consulta médica psiquiátrica. Então, ela está falando ali da vida dela para o médico ou médica psiquiatra ali, né? E aí, quando o espaço é menor, claro, o médico está mais próximo, porque só tem uma mesa que separa a Cláudia do médico, mas quando é um teatro mais intimista, acaba que essa proximidade eu acho que tem um impacto também. Se bem que as pessoas que foram assistir lá no Bradesco, no Minas, né, Unimed Minas, que é um teatro maior, muitas pessoas que já tinham ido e que ficaram lá em cima, longe do palco, chegaram muito emocionadas para falar comigo e falaram, olha, chega do mesmo jeito, não se preocupe. Só que eu uso microfone, né, tem um aparato técnico diferente, né, num espaço menor é mais intimista nesse sentido, é acústico, é na palavra, no gogó ali, né, mas enfim, mas os médicos é um capítulo à parte, eu precisava sentar aqui com você em outro podcast, só para te contar os médicos que eu já tive, você não acredita, Brenda, já tive de tudo. Conta um aí, conta, sei lá, resume, porque você aguça minha curiosidade. Brenda, eu já tive sai, não. Já tive, eu não pego jovens, muito jovenzinhos, assim, porque é muito pesado, né, mas eu já tive, assim, médicos que não, porque assim, é muito claro para mim quando a pessoa está escutando e quando ela não está escutando. Mesmo sem ela falar nada, é muito claro, assim, escutar quando eu digo assim, ouvindo de verdade, com atenção, né? Acolhendo. Prestando atenção, acolhendo, exatamente. Então, eu já tive médicos, assim, que participavam até o final, assim, até o finalzão lá, depois daquele final trágico, né? E aí ainda perguntando, mas por que você não falou com a sua mãe? Por que não sei o quê? Pessoas que não se calavam, assim, sabe? Eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando exatamente, gente, se a pessoa dá opinião toda, como é que a Ana faz? Não, para você ter uma ideia, no dia 1º, eu apresentei dia 3, no dia 1º, eu fiz uma apresentação, eu faço um trabalho, é um trabalho voluntário que eu já tentei ter ajuda não, né? Eu já tentei ter patrocínio, mas isso não interessa muitas pessoas. Já tentei o fundo, porque eu tenho gastos, né? Claro. Mas eu faço um trabalho voluntário em periferias, comunidades, favelas e tal, quando me chamam.
né? Aqui tem muito caso de violência, você pode vir, aí a gente faz uma conversa, geralmente eu chamo uma psicóloga ou uma assistente social, porque às vezes eu não tenho um estofo, assim, para sustentar, às vezes, relatos que vêm, assim, às vezes já aconteceu da pessoa começar a falar e eu começar a chorar, e, enfim, é muito pesado, né? Então, depois desse dia, eu comecei a levar pessoas para poder conduzir e tal, né? E, então, é sempre a apresentação acompanhada de um bate-papo, que dura em torno de 40 minutos, 1 hora. Legal. E aí, no dia primeiro, eu fui para uma escola pública em Vespasiano. E a pessoa que estava lá, eu fiz só para professores e professoras. E a pessoa que foi a médica, foi muito engraçado, porque na hora que eu falei assim, eu vou precisar de uma pessoa, ela já levantou a mão. Eu falei, não, espera, deixa eu explicar o que é. Entendeu? Falei, deixa eu explicar, você vai ter que ficar comigo, não pode sair, Aí, na hora que eu acabei de falar, ela levantou a mão de novo, aí um colega falou assim, aí eu sempre falo, né, o mais importante é escutar, ouvir o que a Cláudia tem para falar. Aí, aí na hora que ela levantou a mão de novo, aí o colega do lado falou assim, mas você não escuta? Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí eu falei, mais alguém? Na esperança, né? Ninguém. Só ela. Aí ela veio. Aí, ela, assim, para você ter uma ideia de como é incontrolável, assim. Assim, aí eu expliquei a questão da cadeira, eu falei, não mexe, porque senão você vai tampar a visão dos colegas, né, que estão na plateia e tal. Ela já sentou e já mudou a posição da cadeira, eu arrumei. Aí ela pegou minhas canetas, os lápis, todos que ficam em cima, que tem uma posição, porque eu faço sem óculos, então tem uma posição para eu enxergar o que eu... Porque tem caneta, como eu faço no pinto na pele, tem que sair. Principalmente quando eu estou em temporada. Então, tem que sair. E tem caneta que não sai. Então, eu tenho que saber qual é qual, entendeu? E aí, ela já mexeu ali, já pegou os papéis. Eu falei, não, calma, vamos devagar. Não sei o quê. E ela já começou assim, na hora que eu virei e falei assim, voltou, doutora? Aí ela já me deu um relatório de onde ela estava, o que ela estava fazendo, por que ela não veio na semana passada, e não sei o que, E uma imaginação, assim, sensacional, assim, de improviso, maravilhosa. Mas uma hiperatividade, assim. E aí, o espetáculo, você deve ter reparado, ele não tem trilha. Ele tem silêncios, né? São silêncios. Esses silêncios são muito importantes. Né? Então, quando ela sai da água, quando ela fala do marido, que é reflexivo para ela, né, para a personagem, que ela fala e depois ela pensa no que ela falou, mas para a plateia também, na verdade, o objetivo final é a plateia. E ela... Não, se eu desse a pausa, ela entrava falando, ela não suportava o silêncio. Então, o espetáculo que dura 55 minutos, durou tipo 43, assim. Não tinha pausa. E aí, não teve uma hora, na hora que ela fala com a mãe, que a Cláudia fala com a mãe, ela virou e falou assim, mas por que você falou? Ela falou assim, mas por que você não falou? E aí, era um momento de pausa. E aí eu falei, cala a boca! A Cláudia está no hospício, né? Então ela pode ter momentos de rompantes, né? Eu falei, cala a boca! Falei assim para ela, ela estava meio de costas aqui, né, que eu viro. E aí eu falei, cala a boca! E aí, né, aí eu consegui, tipo, uns 10 minutos de silêncio dela, assim. Já teve uma senhorinha que uma vez ela entrou, ela chegou, ela contava muito o caso dela de violência, foi muito triste. Nossa. E essa senhorinha, quando a Cláudia ficava mais nervosa, que tinha hora tem momentos que a Cláudia fica nervosa, ela levantava, me pegava, me sentava, ficava alisando o meu rosto, assim, pegava água para mim. Essa eu acho que ela confundiu, porque tem algumas pessoas que atuam junto comigo. A do que você assistiu, a menina estava atuando junto comigo. Foi. Mas essa senhorinha, ela estava sendo ela. Então, eu acho que ela confundiu mesmo, né? Já tive médico que ela confundiu realidade com ficção, né? Eu já tive, tanto que depois ela só ficava me chamando de Cláudia. Já tive médico que não mexia uma sobrancelha, nada assim, ó.
Meu Eu Deus. virei e falei assim, é um consultório médico psiquiátrico, o cara levantou a mão e falou assim, eu quero ir e tal. Eu falei, beleza, ontem foi uma mulher, hoje um homem, muda muito, né, quando é homem e mulher, Uhum. escuta, é diferente. É. E aí na hora que eu coloquei o jaleco nele, ele falou assim, eu sou psiquiatra. Eu falei, que ótimo. Ele falou, e psicanalista? Eu falei, que bom, então no final você me dá um feedback, né? Ô, Brenda, ele não mexia uma expressão, porque tem pessoas que não falam nada. Credo! Tem É! pessoas que não falam nada, mas elas abaixam a Alguma cabeça, elas reação. fazem É. assim, algumas fazem assim, sabe? Dependendo do que é dito. Gente. Reagem. A plateia não vê, mas eu vejo, joga comigo. Esse É. cara, nossa Foi igual a senhora, estátua. uma múmia, assim, no final foi me dando a raiva dele, uma raiva, assim, e a cena final, que é do Cleiton, eu falei, nossa, eu vou jogar essa raiva toda em cima do Cleiton, e foi ótimo. E quando acabou, ele veio me dar os parabéns, ele falou assim, tenho pacientes muito parecidos com você. Eu falei, comigo? Ele, não, com a personagem. Então, assim, foi um feedback legal, mas foi um espetáculo muito difícil para mim, muito duro. Aham. Nossa, Ana, e por que você faz isso, mulher? Você quer pôr a pessoa ali no lugar? Qual que é a intenção quando você faz isso? Quando eu criei o espetáculo, não tinha. Era um consultório Uhum. médico e ela falava sozinha. E eu fiquei com muito medo, porque eu acho a Cláudia muito lúcida. Eu acho que ela foi levada a cometer um ato de loucura, porque ela não seria capaz de fazer o que ela fez, se ela não sofresse a violência toda que ela sofreu ao longo da vida. Então, acho que ela foi levada a, né? Sim. E foi minando as estruturas psíquicas dela por conta desse tanto de violência. Então, eu tinha muito medo, mas apesar disso, eu acho ela muito lúcida. E eu tinha muito medo de tudo que ela falasse ficasse no pacote da loucura. Tipo, tá falando Tá. sozinha. Isso é um delírio. Entendi. Não Entendi. aconteceu, tá falando sozinha. Então, quando eu coloco uma pessoa para ser minha interlocutora, eu saio desse lugar da loucura Verdade. total, assim, de falar sozinho, de ficar num mundo à parte e tal. Ela tem um mundo real ali que acontece. Ela fala da estrutura, ela fala que muda muito o médico, ela fala que não tem lugar para praticar atividade física. Ela fala, né? Ela tem essa noção de real. Né? Isso. Então eu Verdade. achei que era uma boa saída. E para mim, como atriz, é excelente, porque eu não posso distrair, eu não posso cair no mecânico. Porque quando você está muito tempo em cartaz com uma peça, você fala o texto sempre. É muito fácil cair no mecânico, parar de ouvir o colega. Você já sabe que ele vai responder. Ali eu não sei. Então É eu não tenho verdade. como cair no mecânico. Eu tenho que estar com uma atenção o tempo inteiro, Nossa. entendeu? E aí Meu acho que isso Deus que do deixa o céu. espetáculo vivo também. Então, Não, sem mas isso tudo dúvida. eu percebi depois, né? Quando eu criei, eu não sabia Aham. que ia ter essas vantagens. Assim. Eu falei assim, gente, ela não passou orientação nenhuma para essa menina. Como assim? Aquilo, eu fiquei muito instigada com aquela coisa toda, porque eu E falei, ali no teatro eu passei algumas orientações para ela. Ela era atriz, eu não sabia que ela era estudante de teatro. olha só. Mas eu Eu vi que passei na hora que você subiu com ela, você estava conversando alguma coisa com ela porque eu ali. estava com o microfone e ela não. Então eu falei assim, se você for falar alguma coisa, você tem que falar muito alto, e às vezes a pessoa não tem projeção de voz. Ela tinha porque ela trabalha isso, né? Mas use o seu corpo. Então, por exemplo, se você não concordar com alguma coisa, use a cabeça, ou, né, se você Legal. concordar, ou reaja com o seu tronco, você vai estar sentada, mas reaja com o seu tronco. A minha dica foi essa, porque ia ficar diferente a minha fala no microfone, ia ficar Da desconfortável para a dela. plateia, né? Engraçado que eu achei que ela tava de microfone mesmo. Eu Não, ela falei, projetou muito a voz. colocaram algum microfone perto dela lá que eu tava ouvindo tão bem. Né, a acústica ali é excelente também, né? Mas Nossa, ela tinha legal. técnica de projeção. Nossa, mas eu fiquei muito instigada com aquilo. Porque, tipo assim, eu falei, gente, se ela começar a dialogar com ela aqui e responder tudo da Cláudia, como é que vai ser esse espetáculo? Será que ela vai conseguir? Ela, não, peraí, agora é comigo. Eu lembrei de outro médico aqui que foi ótimo também. Tem uma marca, quando eu subo na mesa, que eu venho com. Eu faço esse gesto aqui, ó. Eu faço esse gesto e apoio o cotovelo na mesa. Quando eu faço isso aqui, isso é a deixa para o iluminador mudar a luz. E aí, teve um médico que quando eu começava o gesto, ele me perguntava uma coisa, eu voltava.
Aí eu não fazia cena. Mas foram umas 4 vezes. A sorte é que o Heron, que estava lá comigo, que eu apresentei ele é macaco velho, assim, ele é muito experiente, então ele sacou o movimento. Então aí ele ia junto comigo, o cara falava, ele voltava. Ele ia junto e voltava. Mas foi muito engraçado, assim. Depois a gente comentando, né? Esse também foi bem falante, assim, bem. Fora os que já contam o que eu estou desenhando, né? Fala, por que você está desenhando tal coisa? Já conta, porque o público só vê depois, né? A gente o médico vê antes, Mas tudo bem. Mas eu fiquei pensando nisso porque não teve nenhum que desistiu, não, né? Mesmo você falando que não podia sair, não teve que pensar, não, ó, tá pesado pra mim, não quer sair. Nunca tive, mas é um risco que eu corro, né? Assim, eu já tive, uma vez eu apresentei numa escola na periferia de Contagem, num lugar muito violento, assim, eu não consegui nem Uber para me levar, pra você ter uma ideia. No final das contas, foi um amigo que é Uber que entrou dentro, era uma escola, ficou me esperando com o portão fechado dentro da escola e depois ele me trouxe de volta, assim, só assim que eu consegui ir. E lá era para EJA. Então, a pessoa que foi a médica foi uma mulher que devia ter uns 55 anos, por aí, assim, já era grisalha e tal. E muito divertida. Então, no início ali, ela super solta, super solta. Quando eu comecei a falar da menina, da Luísa, a aluna da Cláudia, ela não entendeu direito assim, mas no final, quando eu falo o que era a Luísa mesmo, nessa hora, ela desabou. Eu não tinha chegado no final do espetáculo, faltava ainda a parte toda do marido. Mas ela desabou. É o momento em que a Cláudia conta para o marido a história pessoal dela, né, do açude. E aí ela desabou, mas desabou assim com muita força. Assim, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí eu fiquei, doutora, toma um pouquinho de água, não fica assim não. E fui tentando fazer ela acalmar, para eu conseguir chegar até o final do espetáculo. E ela tomou, ela falou assim, não, eu vou acalmar. Mas ela assistiu o resto do espetáculo, ela ficou assim, ó, soluçando, chorando. Ana do céu! E eu tive que correr, porque senão não ia conseguir. Assim, e no final, e aí é muito louco, assim, né? Porque muitos vão ali para merendar, né, à noite, assim, para ter a refeição noturna. E muitos não desceram para comer, assim, e a ideia era que eu merendasse com eles, assim, era um evento, assim. Sim. E muitos não desceram, foi muito forte, assim, sabe? Imagina. E essa mulher falou assim, eu sou a Luísa. Entendeu? É muito bonito, assim, eu acho, sabe? De ver como que a gente chega e tal, né? E assim, interessante que acabou virando um livro também, né, um espetáculo. É a minha dica. Que ótimo, então nem vamos falar dele agora, então, não. Tá Depois bom. logo na dica você já vai destrinchando, maravilha. Pronto. Mas já fica aí sabendo que tem essa questão aí. Outra coisa também que eu queria muito falar é sobre os homens na plateia, porque aí eu fiquei me perguntando, esses homens estão apenas acompanhando essas mulheres? Esses homens vieram porque foram, né, sei lá, aguçados pela curiosidade ou porque queriam mesmo, consultou, pesquisou, viu o tema, queria se inteirar. Você tem noção de como que esses homens chegam ao seu espetáculo? O público da campanha é um público bem diferente do meu público normal, porque é um público que separa o mês de janeiro para ir, janeiro, fevereiro, né, para ir ao teatro. Eu tenho para mim que pessoas que vão ao teatro, elas já têm uma sensibilidade, independente de ser homem ou mulher. Com né? certeza. Porque é uma arte diferenciada, né? A pessoa está ali com você. Então, eu acho que tem isso. Assim, então, já é uma pessoa que tem uma sensibilidade para a arte, né? Mas acho que eles vão muito desavisados. Então, assim, eu recebo muito homem chorando. Eu recebo muito homens... Mesmo? Muito homens com vergonha. Que vergonha de ser homem. Essa frase eu escuto muito, assim, muito. Olha, que vergonha de ser homem. E já aconteceu também, eu até arrepio quando eu falo assim, eu fui apresentar num festival de teatro em São José dos Campos, em São Paulo, um festival nacional.
E na plateia tinha muitos homens. Festival é assim, um público mais sensível mesmo, já que entende a linguagem, aberto para isso, aberto, né? Mas aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido, assim. É uma cidade do interior que esse festival movimenta a cidade, então tem um público também tipo da campanha, não só esses mais especializados. E aí aconteceram duas coisas na mesma apresentação. Depois da apresentação ia ter uma conversa com um professor da Unicamp, um bate-papo, ele mediando, e o fotógrafo. Aí eu acabei a apresentação, fui trocar a camiseta, que eu fico muito suada, fui trocar a camiseta e voltei para conversar. Nesse ínterim, que eu fui no camarim, o camarim era eu passava pela plateia para chegar no camarim. Então ele foi atrás de mim, me pediu perdão, porque ele não conseguiu fotografar a partir de um determinado ponto do espetáculo, e falou que ele não ia fotografar, ele não ia voltar. Ele era o fotógrafo oficial do festival. Ele falou assim, eu não vou voltar. E aí começou a chorar, e falou que ele sofreu o mesmo abuso que a Cláudia na infância, só que ele nunca pôde contar, nunca, para ninguém, porque quando um homem sofre, uma criança, um menino sofre um abuso na infância, ele não pode, ele tem o receio de contar e ser considerado homossexual. Nossa. Porque fere a masculinidade. E é verdade. É verdade. Né? Sim. E aí ele virou e falou assim, e no meu caso ainda tem um agravante, porque eu de fato sou homossexual. Então, eu não queria que as pessoas associassem a minha condição, porque não é uma escolha, é uma condição, ao fato de eu ter sofrido abuso. Tipo assim, coitado, virou gay porque foi abusado na infância. E não é isso, né? Não está relacionado a isso. Pelo menos não que eu nunca li nada a respeito disso. Também não. Então tem esse sofrimento. Nós, mulheres, já estamos na fase em que nós começamos a denunciar, a relatar. O homem ainda está nessa fase de que ele não pode, porque se ele conta, fere a masculinidade dele, a heterossexualidade dele, se ele for heterossexual, né? Achei isso muito interessante, eu nunca tinha pensado. E uma outra situação que aconteceu nesse dia, nessa apresentação, durante o bate-papo, é que tinham duas senhorinhas na plateia, e aí elas falaram assim, porque esse tio tinha que ser preso, porque o tio abusa, né? Esse tio tinha que ser preso, eram duas senhorinhas mesmo, cabelinho branquinho e tal, mas muito frequentadoras de teatro, né? Posteriormente eu soube que elas oem tudo, né? E aí elas falaram, esse tio tinha que ser preso, ele foi preso, ele ficou impune, não sei o que, E aí, um cara da plateia, que estava do outro lado, levantou a mão, não, elas foram além, elas falaram, ele tinha que ser preso, todo abusador, professor, tio, não sei o que, porque a gente estava falando sobre a proximidade, né? Quando a criança sofre abuso, é sempre alguém próximo, né? Ou que frequenta a casa, ou que está dentro da escola. O abuso é sempre de alguém que tem contato com a criança, constante, né? E aí, um professor, um cara que estava na plateia, falou, aí ela falando, tem que ser preso, tem que morrer, tinha que ter pena de morte, e não sei o que, Aí o cara que estava do outro lado da plateia levantou a mão e pediu para falar, e ele falou que ele esteve envolvido em uma situação de abuso de adolescente, e que ele foi vítima de calúnia. E foi um complô que várias alunas fizeram e entraram. E ele só foi absolvido do inquérito porque elas começaram a entrar em contradição. Os investigadores da polícia começaram a arguir, né? Como é que chama isso? Perguntando, né? Tem um nome. Quando eles colocam de frente, né? Assim, ouve a história de um, de outro e vai. E aí elas entraram em contradição no interrogatório. No interrogatório, elas, né, foram vários e elas foram. A estratégia, né? Fazer em vários dias. E elas foram entrando em contradição. Né? Aí ela viu. Que é a cariação que fala. A cariação é quando é com a vítima, né? No caso, eram entre elas mesmas. Isso que você explicou. E aí, enfim, elas entraram em contradição. E o professor
tinha testemunhas, enfim, ele conseguiu não ser preso, porque normalmente, graças a Deus, as pessoas... eu tenho uma tendência a acreditar na vítima. Sim, eu também. Mas existem casos de injustiça mesmo. Injustiça, né, e de dissimulação e tal. Isso enfraquece muito a nossa luta. Então, mulheres que fingem que são agredidas para o cara ir preso, né? Isso é muito comum. Então, a polícia, as delegadas, né, os investigadores, eles já têm uma estratégia para poder chegar nesse lugar. Vai ter contradição? Não vai, né? E aí ele virou para as senhoras e falou, eu fui absolvido do inquérito, que eu não cheguei a ser processado, né, era investigação ainda, por sorte. Porque se elas fossem mais espertas e não tivessem entrado em contradição, segundo a senhora, eu estaria morto. Então, tudo muito complexo, sabe, Brenda? Tudo muito complexo. Envolve muita coisa, né? É uma coisa que é muito pesada, né, e a gente ainda tem mecanismos ainda para combater, porque se for pensar, a gente tem um grande número de pessoas que todos os dias são abusadas, e onde elas, né, se escondem e tudo mais, mas tem esse lado também, que é o que você falou, que acaba enfraquecendo essa nossa luta. Por outro lado, o que você pensa que as mulheres buscam quando vão a sua peça, que eu acho que aí ela já tem mais esse cuidado de, nossa, quero ver o que essa mulher tem para falar sobre esse assunto. Eu acho que elas também vão um pouco desavisadas, mas eu acho que quando elas saem fortalecidas, se identificando. Muitas pessoas, como eu te falei, mandam relatos de coisas que já aconteceram, mas também já fui parada na rua para falar assim, olha, depois que eu assisti sua peça, geralmente em ambientes por exemplo, na peça da Mariana, né, eu fui na semana passada, e algumas pessoas falam, fui no seu espetáculo e tal, nesses ambientes onde tem, né, as pessoas circulam, não é que eu sou famosa, as pessoas me reconhecem, não, mas já fui parada e falando, olha, depois que eu assisti sua peça, eu percebi o tanto que eu sofro abuso no meu trabalho. Entende? Abre os olhos, né? E tive 2 situações também, de pessoas mais próximas, que depois de 20 anos de casamento, perceberam que vivem uma relação abusiva. Muito triste, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tão importante, né? Eu queria voltar numa coisa que você tinha perguntado, que você perguntou sobre... que eu falei, que você falou assim, por que você acha que isso ainda acontece, né? Era sobre o feminismo, né? Assim, das mulheres correrem um pouco desse assunto, né? Correrem um pouco desse assunto, né? E eu acabei falando da questão, eu acabei indo para a questão da violência no mundo e não fechei o raciocínio. Eu acredito que tem muita coisa, isso da intimidade de acontecer entre 4 paredes, né? Da coisa do marido e mulher não se mete a colher. E acho que tem muito ainda uma culpabilização da vítima. Sim, as mulheres geralmente se sentem culpadas do que aconteceu. Que isso também, a gente foi criada para isso. Então, se você está apanhando, você sabe por quê. Tem vários ditados que mostram esse machismo, sabe? Assim. Então, enfim, você estava com a roupa provocante, a culpa foi minha, porque eu estava com um decotão, podia ter ido mais tampado. Enfim, sei lá, 1000 coisas, né, que vão corroborando para essa não... Eu não acho que é uma aceitação das mulheres, porque eu também acho que é muito cruel falar isso, da mesma forma que eu acho que é muito cruel falar que a gente se coloca nesse lugar do abuso, sabe, assim, eu acho isso uma sacanagem, assim, eu não acho que a gente se coloca, que a gente deixa o cara abusar, não, eu acho que o abuso, ele vai acontecendo de uma forma em que a mulher vai sendo enredada e ela só percebe quando a coisa já está muito grande, em que ela já está muito envolvida minada demais, minada, não tem mais estrutura, também. sabe, assim, o emocional já foi pro brejo, assim, sabe? Ela não consegue nem dar a volta por cima, assim, sair daquela situação. Exato. Realmente.
Agora, uma outra coisa muito legal que eu vi no seu espetáculo é que você não só encerra o espetáculo, claro, tem encerramento e tal, né? Mas você depois disso dá, eu diria, de uma mini palestra, que eu achei Falei fantástico isso. demais. Não, pelo contrário, eu senti aquilo muito necessário, sabe? De você estar falando de um assunto tão importante e não só encerrar ali na peça, porque você envolve a gente no espetáculo. A gente se envolve com a Cláudia, mas depois é a Ana, Uhum. sabe? É a Ana falando, gente, isso aqui acontece mais do que vocês imaginam. Gente, sabe, pontuando, gente, feminismo é isso. Não Gente, não faça julgue, aquilo, né? não julgue, venha com a gente, os homens precisam participar. Sabe, você vai pontuando várias coisas. Eu falei, gente, a Ana é fantástica. A Ana é fantástica, porque você está usando um espaço de fala, um palco, para poder falar de coisas que têm que ser ditas a todo momento. Você fecha o seu espetáculo com esse abrir dos olhos mesmo, né? E assim, muito necessário, Ana, Ai, muito que bom. necessário. Fico feliz de você falar isso, porque eu já fui muito criticada por essa Ah, parte, assim. É, é, críticos mesmo de teatro falaram, ah, você tinha que encerrar, deixar a hum, pessoa ir com esse barulho para casa e tal, e parará, parará. Eu acho que tem um certo sentido, é, mas tem uma coisa também, assim, eu acho que serve para duas coisas, né? Acho que uma é isso que você pontuou muito bem, né? Assim, de que agora sou eu, e eu estou num espaço que está todo mundo prestando atenção em mim, então eu posso falar, né? é. E esse discurso no final, essa fala, né, no final, que acho que não é um discurso, já teve vários focos, assim. Eu agora estou nesse momento de... porque assim, eu escuto muita gente falando assim, não sai porque não quer, sabe? Uhum. Não só homens, né? Não sai da redação Mulheres, porque não quer. principalmente. É. Então, muito julgamento. Então, eu estou nesse foco agora. E essa coisa do homem vir junto. Mas tem uma outra função também, essa fala, assim. A primeira vez que eu apresentei para uma plateia, Peixes, foi um ensaio aberto que eu fiz na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro, que eu fui para um congresso, um seminário de professores de artes artistas. E aí eu estava para estrear o espetáculo, era dezembro, eu estreiei o espetáculo dia 13 ou 17 de dezembro, não lembro, e era inicinho de dezembro, então o espetáculo já estava pronto, e eu fiz um ensaio aberto, e fiz lá, a universidade ela é bem diferente, assim, então tinha, na minha plateia, tinha turmas da área de saúde, da área de literatura e artes, mas muita gente da área de saúde. Então, que tinha de medicina, psicologia e tal. Que as pessoas, lá a literatura está em artes e a psicologia está em saúde. É bem diferente, muito legal a universidade, assim. Uhum. E aí, quando acabou, foi a primeira vez que eu fiz. Então, não era uma plateia muito grande, devia ter umas 80 pessoas, assim, e tinha, tipo, umas 10 pessoas chorando no final. E eu não sabia que isso ia acontecer, não tinha a menor ideia, assim. Uhum. E aí, quando abriu para conversa, muitas pessoas começavam sempre tem isso, né? Na conversa começa sempre relatos. As pessoas começam a relatar as suas vivências ou as violências que presenciou e tal. E aí começou isso e muitas pessoas também, assim, quando elas começam a falar, elas começam a chorar. Enfim, ficam mexidas, né? E aí, uma professora universitária levantou a mão e falou assim, eu queria saber o que você vai fazer com isso. Isso aqui, ó. Aí mostrou a plateia, as pessoas chorando. Ela falou assim, porque é muita irresponsabilidade você vir aqui, apertar esses gatilhos e ir embora. Eu quero saber o que você vai fazer. Muito bélica, mas ela me tocou num lugar que eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Né? E aí eu virei para ela e falei assim, olha, eu conto com a sua ajuda, você não é da área de saúde, psiquiatria, eu conto com a sua ajuda, o que eu posso fazer? Porque eu fico pensando, assim, eu tive uma presença ali na hora, assim, eu falei assim, eu fico pensando assim, então as pessoas não podem ir ao cinema, as pessoas não podem assistir série, porque a gente não tem esse controle, assim, eu não sou psicóloga, eu sou artista, a minha função é provocar as pessoas, a minha função é causar reflexão, né,
acho importante que elas se cuidem, mas eu não tenho a obrigação de cuidar. Eu não posso levar as pessoas para minha casa depois do espetáculo, né? Então, eu esqueci a sua pergunta, comecei a falar disso, que mexe tanto comigo. Sobre você ter começado a fazer essas mini palestras no final. Lembrei, peguei o gancho. Peguei. Então, eu acho que essa conversa depois, né, que eu começo falando, olha, essas histórias são reais. Porque tem gente que não lê sinopse. Né? Ainda tem isso, exato. Eu falei, essas histórias são reais. Ponto. Existiram mulheres que passaram por isso. Existem mulheres que passaram por isso, exatamente por isso. Porque os casos eu não mudei, é exatamente aquilo. O que eu fiz foi colocar dentro de uma dramaturgia. E aí eu acho que à medida que eu vou falando, as pessoas vão se apaziguando. Elas vão se acalmando, elas vão saindo da ficção, do estado que a ficção causa, e vão voltando para a vida delas. Então, eu acho que tem essa função também de apaziguar o espírito da pessoa que está ali para poder ir embora. Então, nesse sentido, eu acho que traz um racional. Provoca mesmo, é verdade. Né? Então, traz um racional. Então, acho que tem esse sentido. Mas, assim, meu marido sempre fala, assim, Ana, cuidado, tá falando muito. Assim, as pessoas vão ali para assistir a peça, e elas não vão sair no meio da sua fala. Então, pode ser constrangedor, às vezes a pessoa tem hora, né? Então, assim, antes eu estava com uma fala mais organizada nas outras temporadas, sabe? Nessa eu não organizei a fala, eu achei que ficou um pouco longo, sim, mas beleza, tá valendo. Ana, muito necessário, sabe? Eu penso que, assim, é que eu tô te falando, mulher. Você tá num espaço de fala. Tem que falar. Tem que falar. Quantas pessoas cabem naquele teatro ali? Eu não sei. 600. São 600 pessoas que saíram tocadas com relação ao assunto que você estava tratando no palco. Sabe? São 600 pessoas que, quando ver uma situação daquela, ela vai ter uma atitude diferente, creio eu. Ou, se são pessoas que, de alguma forma, já provocaram ou praticam algum tipo de abuso, vai acender um sinal. Você está entendendo? Então, assim, nós estamos o tempo todo querendo esse espaço. E você faz isso muito. Faça, por favor. Eu senti ali sabe assim, ufa, que bom que ela falou disso. Que bom. Ufa, que bom que ela esclareceu que isso acontece o tempo todo, que é história real, que as pessoas não vão sair daqui. Por isso que eu te falei, você faz essa transição. Aqui é a peça, mas aqui é a Ana falando que isso é real. Sabe? Porque as pessoas às vezes quer até ter isso para falar assim, ó, não, isso é ficção. Mas aí eu falo, as pessoas confundem isso, Ana. Sim. As pessoas querem ter isso. Não, é ficção. É ficção. Tá doido, essa mulher. Não, lógico que isso não acontece. Não, você vai lá e fala assim, ó, isso é real, tá? Isso é real. É a pessoa... Porque a gente se coloca no lugar da Cláudia ali. Sim, né? Se identifica, isso fosse comigo. Isso fosse comigo. E quando eu passei por isso? E quando eu fui abusada por fulano? Né? E aí depois você vem e fala assim, não, é isso mesmo. Você sentiu isso? Mas é verdade, porque acontece mesmo. Sabe? Você vai direto ao ponto. E o mais louco é que é assim, né? É que a gente tá aqui conversando e tá acontecendo, né? Tá acontecendo aqui do seu lado, do meu lado, na casa, no vizinho, no bairro. Né? É muito doido. Não tem hora para acontecer, não tem lugar. É isso, é colocar na cabeça das pessoas exatamente essa sua fala. Oh, enquanto eu estou aqui, tem uma mulher que está sendo abusada, tem uma mulher que está sofrendo uma violência. Sabe? Para a gente começar a realmente abrir os olhos e ver assim, poxa, peraí, deixa eu ver se aquela fala que aquela mulher falou outro dia, será que ela não está sofrendo alguma coisa? Será que o comportamento desse meu amigo... Perceber, né? O comportamento desse meu amigo não pode levantar um alerta para mim de que ele está agindo errado com a mulher que ele convive, que ele se relaciona. Eu preciso falar com esse cara que não é legal, sabe? É isso, é provocar. Então, por favor, faça isso. Faça e continue fazendo isso. Use o seu espaço. Pronto. E você aqui também, né? Você dá esse espaço para a gente poder falar desse assunto é fundamental, assim, fundamental. É um dos motivos para ter esse podcast. É esse poder de fala que eu gostaria que as mulheres tivessem, que eu sei que
não tem ainda, sabe? Eu sou uma formiguinha no meio de um Somos, né? formigueiro, mas somos, exato. É, Mas temos que continuar. abrindo esses espaços, né? Muito bom. Tem. E me diz, então, agora a Ana, né? O que você aprendeu com o mundo sendo uma mulher, Ana? Me diz. Aprender a ser mulher, eu acho que é uma tarefa diária, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, é muito gratificante, porque eu acho que a gente tem um olhar diferenciado, né, para o mundo. Eu acho que a gente tem outro olhar mesmo para o mundo diferente do homem. Assim, acho que a gente vê coisas que os homens não veem, né? Não que a gente seja melhor, não é isso que eu estou dizendo, é que somos diferentes, isso, exato, né? E é importante que as pessoas respeitem essas diferenças, né? Mas ultimamente, assim, o que está muito claro para mim do que o mundo tem me mostrado é que eu tenho visto o mundo de outra forma depois do Peixes. Então, eu tenho isso me é muito caro, assim, isso me é caro e me custa caro, porque isso me traz muitos conflitos, né? Então, assim, eu sou casada com um homem, eu tenho um filho homem, eu trabalho com muitos homens, o ambiente tanto de teatro, né, a parte técnica, quanto o ambiente de audiovisual, que é um lugar que eu transito muito também, é muito masculino. Então, muitas vezes, eu me vejo em situações que, sei lá, 10 anos atrás eu não me posicionaria, e que hoje eu me posiciono, e que às vezes isso causa muito conflito. E uma coisa muito interessante que às vezes aconteceu recentemente, é que eu me vi numa situação em que eu me calei. Eu não me posicionei. Isso me fez um mal tão grande, assim, eu tive febre de não ter me posicionado, porque foi uma febre do nada, assim, eu tô com nenhuma infecção, com virose, com nada, assim, só tive a febre. Emocional mesmo. Emocional, né? E aí eu busquei as pessoas e me posicionei, falei, olha, não é assim que a banda toca, não é por aí, e pra gente continuar junto tem que ser assim, assim, assado, e né, era uma situação profissional. Não foi possível continuar junto, mas, enfim, se eu não tivesse me posicionado, eu ia ficar convivendo com isso intensamente por vários dias, então eu ia ficar muito pior, né, mas, enfim, então eu acho que eu ter me posicionado me custou uma desestruturação numa equipe, e eu tive que reorganizar, isso atrasou o trabalho, a entrega e tudo, mas foi fundamental, mas isso foi caro, porque eu tive que dar satisfação para as pessoas. Mas por que está atrasando? Assim, porque eu mudei a equipe, porque, né, aí se a pessoa perguntasse por quê, eu falava, senão eu ficava na minha e tal. Mas, da mesma forma, é caro dentro da minha casa, porque os conflitos são mais constantes, não vou dizer que são maiores, e não acho que são conflitos de brigas, mas são conflitos de pontos de vista e que ajudam o meu marido a evoluir nesse sentido, e a mim também, porque eu fico vendo não o lugar dele, e é desconfortável, e é desconfortável para mim também colocar ele nesse não lugar, né, com meu filho, com a minha filha, né, então é mais trabalhoso, acho que o mundo ficou mais trabalhoso para mim depois do Peixe, sabe, é uma luta. Não tem sem dúvida. Mas você tá certíssima. É isso, a gente tem que se posicionar o tempo todo, porque depois que a gente é pega, que a gente é picada, né, e que a gente vê as coisas, a gente não consegue realmente. Isso faz mal pra gente. E eu sou dessas pessoas que as pessoas às vezes falam, nossa, mas você... Eu falei, sim, me posiciono. Se você vai levar isso para outro nome, não tem problema, mas eu me posiciono. Se você vier falar comigo, você vai receber um posicionamento meu, sim. Né, porque eu não vou admitir, são pequenas coisas que às vezes a pessoa, eu fiz isso, eu confesso que eu não fui legal, eu falei, não foi mesmo, você invadiu um espaço meu, sabe, e aí você vê que é porque você é mulher, porque quando você convive em um grupo de mulheres e homens,
Os homens não fazem a mesma coisa com os homens. Então, eles se colocam numa posição de eu posso fazer isso diante de uma mulher porque eu me vejo melhor do que ela. E é essa atitude da pessoa que mostra que é isso. Não tem mimimi, não é chatice. Não. Por que você não vai lá e faz a mesma coisa com o homem que você convive no mesmo grupo? É porque você se coloca numa posição melhor do que a das mulheres. E ponto final para mim. E eu não vou admitir. Entende? Você invadiu o meu espaço. Não quero que você faça mais isso. E é o que você falou. Nos custos é caro? Sim. Mas eu prefiro pagar caro. Também. Estou nesse lugar agora. Prefiro pagar caro. Não tem problema. A gente vai lidando aí, mas vai modificando isso de alguma forma. E aí me diz, o que você, agora, né? Agora eu quero que você diga enquanto mulher deseja as outras mulheres. Eu desejo que as mulheres tenham uma sensibilidade maior para perceber seu próprio mundo, seu universo. Para perceber, eu desejo percepção. Para perceber o que está acontecendo no entorno delas, para perceber o que ela é capaz de fazer, para perceber, né, nesse sentido, o potencial que ela tem, para perceber quem está dando suporte a ela e quem não está, para perceber que juntas a gente caminha melhor, né? Para perceber quando estão sendo manipuladas. Isso que você falou abusadas. É muito importante. Perceber esses pequenos sinais, esses pequenos abusos do dia a dia, sim, né? Para perceber o seu limite, o limite que a pessoa pode chegar até ela, assim, estabelecer esse limite, sabe? Porque os códigos mudaram, né, Brenda? Assim, você está no ambiente de trabalho, o cara não pode mais falar da sua calça jeans. Não pode. Entendeu? Isso é assédio. Não pode. Né? Ai, que horror! A pessoa pode falar, nossa, como você é elegante, mas não pode falar mais que você fica gostosa na calça jeans. Entendeu? Então, assim, as formas, né, estão mudando. Então, acho que é muito importante também essa percepção de que é necessário estabelecer um limite, uma distância, etc., né? É isso que eu desejo. E amor, né? Tudo. Claro, sempre. Adorei. Bom, agora é aquele momento da dica, né? Traz aí pra gente peixes em formato de livro, é isso mesmo? Olha que lindo. Olha! Peces, é uma edição bilíngue do texto teatral. A tradução em espanhol foi feita pela Mariana Muniz, que você entrevistou. Sim, a necessidade do texto em espanhol veio porque eu fui convidada para 2 festivais na Espanha, e lá eles não usam legenda para teatro, então eu tive que fazer em espanhol. Uau. E a editora Javali é uma editora aqui de Belo Horizonte, que é especializada em textos dramatúrgicos, sejam eles para o teatro ou para o cinema, então textos de teatro e roteiros cinematográficos. E essa editora o meu livro faz parte de uma coleção sensacional, que tem livros incríveis de autores daqui e de outros estados também. Os livros são super em conta, quem quiser comprar. A editora Javali é uma editora independente, ela não é do mainstream, então ela trabalha com fundo municipal, incentivo fiscal às vezes, mas normalmente é fundo, porque a função dela, assim, a missão dela é o registro. Então, para que um texto, porque o teatro é efêmero, né? Você foi lá, assistiu, nunca mais você vai ver, a não ser que você volte. Se o espetáculo sair de cartaz, você não tem mais acesso. Então, uma forma de registrar é a publicação do texto, né? No caso do teatro. Então, a ideia é o registro, né? O teatro, a cultura de uma forma geral, ela é o retrato de uma época. Né? Então, a ideia da Javali, da editora Javali, é isso, né? É esse registro histórico do que estamos vivendo. Então, ela não tem essa coisa do lucro, não é por aí. Então, até em função de ser fundo municipal e tal, os livros são a preços populares, e quem quiser adquirir pode comprar no editorajavali.com. Boa. Pelo site, então. Isso.
Obra necessária. E você tinha pedido de uma Não, série. Audiovisual, também, alguma se você coisa? tiver. É, o que você quiser. Eu queria indicar uma série. Tem Uhum. uma série nacional na Netflix, imagino que você já tenha assistido, que se chama Bom Dia, Verônica. Nossa, maravilhosa. E aí tem uma coisa que eu acho muito louca nessa. Em vários. Tem várias obras, né, que falam sobre a violência doméstica, abuso e tudo. Mas o Verônica, o Bom Dia Verônica, me pegou. Eu tenho pavor de filme de terror e de filme de suspense, porque eu fico muito tensa, né? Eu sei que é ficção, eu sei, mas eu entro, eu Eu também. então eu evito assistir. E o Bom Dia Verônica é uma série policial, né? Fala sobre violência doméstica, mas é uma série policial. Então tem essa coisa do suspense, da construção da narrativa pautada no suspense, nos elementos, né, do gênero suspense. E aí você para e pensa, a mulher que vive uma situação de violência em que ela é ameaçada diariamente, porque ela convive com um agressor, ela vive essa sensação que a gente tem ao assistir o filme ou a série, ou um filme de terror ou de suspense, ela convive com isso diariamente, na vida real, porque ela não sabe o que o cara vai fazer com ela. Ela sequer sabe se ela vai sair viva. É verdade. Então, assim, isso me pegou de uma forma... Né? Tensão, medo, né? Então, isso me pegou de uma forma tão visceral quando eu vi a série, assim, foi muito forte para mim. E eu adorei a primeira temporada, mas a segunda é sensacional. Eu nunca tive tanta raiva do Reinaldo Giannichini. Meu Deus do céu. A minha avóinha era fã quando viva, muito fã dele. Eu falei, se ela assistisse essa série, eu acho que ela ia morrer, tadinha. Gente, aquela cara de cínico dele na série. Nossa. E o do Moscovis na primeira temporada? Também. Que nojo. Também. Mas ele, né? O pai, sabe? Você sabe que o pai quer tudo bom pra você, né? Aquela vozinha assim, aí eu. Ai, que vontade de matar. E lindo, né? Lindo. Como sempre, né? Onde a gente se perde. Né? É verdade, exato, até isso, mas eu tive muita raiva dele, consegui ver ele mais bonito, não, eu tive nojo, ai, que nojo desse homem, meu Deus. E é muito bem construída, né, o roteiro é muito bom, né, a gente só vai entender as coisas no final, muito bom, muito bom. É verdade, muito bom. Fica a dica. Isso aí, eu escolhi um filme também, um filme assim, que chama Miss Violence, ou Miss Violência, né, é um filme grego. Olha pra você ver, olha o que você falou, hein? Que a violência está no mundo inteiro, né? Contra a mulher, violência. E é um filme grego, é uma história de violência doméstica que é horrível e é ambientada em uma situação de família de um homem muito controlador, né? Então mostra um pai abusivo, sexualmente, fisicamente, psicologicamente, desonesto, que está controlando todo um núcleo familiar. Né? E ali tem uma família que não é muito comum, que é os avós que moram junto com essa família. E aí, o filme já começa abrindo com uma festa de aniversário de uma garota que está fazendo 11 anos. E, de repente, no meio desse aniversário, ela se suicida. Nossa, fortíssimo. Fortíssimo, fortíssimo. Mas o impressionante desse filme é que ele ele não dá aí, né, é o que você falou, né, a questão policial, aí começa a investigação para saber o que essa criança, aí é porque os pais falam, a mãe, não foi suicídio, foi um acidente, ela caiu da sacada do prédio, né, e não, aí começa, aí mostra a figura desse abusador, que é assustador, né? Ele é perfeito, ele é um homem que, né, se preocupa com a família, né, na frente das pessoas, super moderado, preocupado, fala com a assistente social sobre o que aconteceu com a filha, mas que de alguma forma ele governa um regime dentro de casa com uma hora mimo, outra hora ameaça, dá privilégio, pune, né, que é o sistema desse abusador, né? Estratégia, né? Exato, você falou aí da sua amiga que um cara que todo mundo amava, um cara legal, né? E que, né, ela sofria violência doméstica com ele. E aí,
todo o que a gente fala, que é muito importante dizer, que a violência doméstica não necessariamente tem que ser física, né? Existem 7 tipos de violência doméstica. E a física é quando ela começa a aparecer, mas ela não vai direto, o cara não Não vai vai. para agredir. Já existe principalmente uma violência psicológica por trás. Moral, né? psicológica, né? Exato. Então, assim, é um Patrimonial. filme. Sexual, que é o que a gente falou, né? Que é muitas vezes mulher, eu sou casada, quando o cara quer ter relações comigo, eu sou obrigada a ter. Não. Quando você não quer, é estupro, sim. Né? É violência sexual, é um estupro. E então esse filme, ele não fala, né? A gente assiste ele e vai tentando entender, vai montando esse quebra-cabeça. Só no final que então a gente sabe o que Tem na vai Netflix, acontecer. alguma plataforma? Olha, eu não sei se tem na Netflix, mas provavelmente é um filme de 2013, eu acho. Então, assim, A gente acha pode para ser que ele alugar, esteja disponível no né? YouTube. YouTube, Exato. Vou Mas assistir. fica aí. É um filme que, enfim, causa bastante, né? É o que você falou, aquela atenção na gente. Nossa. É. Bom, Ana, eu não tenho nem palavras para te agradecer, assim, a sua participação, o seu convite, né? Te agradeço muito por você ter me Eu que convidado a agradeço, querida. assistir o espetáculo. Foi, assim, mais uma coisa transformadora na minha vida, né? E mais uma vez eu vejo que esse é o caminho da informação, da gente estar junto, da gente se unir às mulheres, da gente tirar a venda dos olhos que a gente às vezes insiste em colocar, né? Tá vendo ali a situação acontecendo com você ou com alguém próximo e a gente tenta sair disso. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, por esse espetáculo tão necessário, que você realmente consiga e possa estar em cartaz várias vezes e possa, talvez, receber um incentivo para poder trabalhar isso nas escolas, que é muito necessário. Eu vejo que isso é uma importância muito grande, formar meninas e meninos para uma sociedade diferente, melhor, né? Que já venham com isso desde muito cedo, colocado mesmo na vida, né? Para que ela consiga ter esse alerta ligado o tempo todo. A percepção. A percepção, exatamente. Então, te agradeço demais. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que você faz com peixes. Querida, eu agradeço muito o espaço. Quando eu vi a Mariana, que eu entrei no seu perfil, eu vi que você tinha esse trabalho, né? E eu achei que eu busco essas pessoas no Instagram. Se você entrar dentro do meu perfil, você vai ver que eu sigo muitos perfis que trabalham com isso. E a gente sempre conversa, a gente troca muita coisa, né? Então, o meu intuito era mesmo, assim, agregador, né? Assim, vamos juntas. Né? E te agradeço muito você ter aberto esse espaço aqui, porque mais que a divulgação do espetáculo e tudo, agradeço muito, é a luta, né? A divulgação da luta, né? Então, eu acho que é o que você falou, né? Dar espaço para dar voz, né? Não se esqueça disso, né? Pode deixar. Aprendi. Por favor, continue nos representando bem da maneira que você está fazendo aí, brilhantemente, sabe? Toca o seu barco que você está no caminho certo também. Vamos juntos aí, né? Obrigada, viu, pelo espaço mesmo. Te agradeço de verdade, foi uma honra enorme trazer não só o seu espetáculo, mas a sua visão, né, a sua experiência e todo em torno desse tema que é tão necessário para a gente, né? Obrigada, querida. Imagina. Esse foi mais um podcast Uai, a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua esse bate-papo lá no Instagram, no @Uai, a Ficha Caiu. Já aproveita para compartilhar este episódio com as mulheres que você conhece, com os homens também. Vamos ampliar essa rede, né? Lembrando que esse podcast também vai ao ar diariamente na Rádio Galáxia, em Coronel Fabriciano, em formato de pílulas. A gente vai tratando desse assunto. E aí, você que
está nos assistindo ou ouvindo, já segue também, né? Não só nas redes, mas se inscreve nos canais, no YouTube, ativa o sininho, porque quando tiver uma mulher como a Ana aqui, ó, você já é avisado logo, logo, para poder ver o que a gente está trazendo de novo. Também, Ana, deixa aqui também aberto para você sugerir outras mulheres incríveis como você aqui para esse podcast, que tem uma história para contar. Você mesmo falou aí que já segue um monte de perfil, que está em busca. Então, me conecte com essas mulheres também, tá? Me dê muitas indicações, por favor. Você também que nos vê e nos ouve, faça isso. Quero contar, trazer essas mulheres para cá, fortalecer essa rede, que acho que é o que a gente falou o tempo todo aqui. Só assim a gente consegue mudar a percepção das coisas, mudar, construir uma sociedade melhor, né? Então, fica aí à vontade vocês todas e todos para trazer mais gente aqui para a gente conversar sobre algum assunto envolvendo esse universo nosso feminino. Ana, um beijo. Ó, fica aberta aqui essa rede para você, para quando você quiser, tá? Eu não deixo sair mais. Ó, um peixinho na minha rede, hein? Então, Pronto. fica à vontade, tendo outros assuntos que você queira falar, me chama, né? Então, quando tiver em cartaz, me manda as informações para divulgar e fortalecer essa rede nossa aí, tá? Tá bom, querida. Muito obrigada. Imagina. Para você que nos vê e nos ouve também, um super beijo. E você, mulher, não está sozinha, hein? Até semana que vem.
Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi.